Olá pessoal, esse vídeo é para apresentar o novo site, que a ideia é falar sobre doença de Lyme no Brasil, apresentar para as pessoas um pouco mais sobre a doença, para as pessoas entenderem mais sobre a doença, levar em conta as particularidades dos casos que a gente tem aqui e não se basear apenas nos sites que a gente tem lá fora, né, no exterior, fazer uma coisa mais com a identidade nossa em relação a como a doença de Lyme funciona aqui. Então, o nome do site é www.lyme-brasil.com. Não tem o BR, é www.lyme-brasil.com. Então no site eu tenho atualizado ele constantemente com novas informações, fotos de lesões. Então todos vocês estão convidados a conhecer o site, passar para os amigos, passar para as pessoas de interesse, porque a ideia é fazer com que a gente entenda e divulgue cada vez mais a doença de Lyme aqui no nosso país. E eu vou mostrar para vocês como que está a estrutura do site. Então este é o site onde nós estamos tentando trazer o máximo de informações possíveis sobre a doença de Lyme no Brasil. Quando você entrar no site, tem uma página inicial que dá um parecer inicial sobre o que é a doença de Lyme, a doença cada vez mais presente, e tenta dividir e explicar as fases da doença. Então, a primeira seção depois da página inicial é a doença aguda, onde acontece, a gente diz que é de dias a semanas após a picada, explica quais são os sintomas que podem ou não podem acontecer logo depois da picada, a lesão na pele que pode ocorrer, como é o tratamento preconizado nesta fase de doença, e tem várias fotos de como podem ser as lesões. Essas fotos foram tiradas do meu acervo pessoal, a grande maioria são meus pacientes, então mostrando como pode ser a lesão, como pode ser o eritema migratório, como ele pode se apresentar. Às vezes podem ser manchas vermelhas e não o eritema migratório. Então a gente tem aqui vários tipos de lesões da doença de Lyme após a picada do carrapato. Então esta é a seção aguda, a seção da doença aguda. Na sequência, a gente tem a seção que fala da doença disseminada inicial, que podem acontecer de semanas a meses após a picada, a doença já começa a se alastrar pelo organismo, quais são as manifestações clínicas dessa fase e como diagnosticar e tratar. A doença disseminada crônica é a fase da doença que acontece de meses a anos após a picada, explica quais são os sintomas mais comuns, como que é o diagnóstico pode ser difícil, o tratamento pode ser ainda mais difícil, e tem um questionário sobre os sintomas mais comuns na doença de Lyme e na forma crônica, e se o paciente pode ou não pode ter um score num questionário sobre a chance de ter ou não ter a doença. Então aqui é possível fazer o download do questionário e com isso responder e tentar entender se seus sintomas podem ou não podem estar relacionados à doença de Lyme na fase crônica. E a última sessão é a de exames importantes. Nessa sessão eu tentei fazer um apanhado para orientar o paciente quais são os exames mais apropriados, inclusive em cada fase da doença, explicando quais são os exames que podem se pedir na doença aguda, quais são os exames que podem serem pedidos na doença disseminada inicial e na doença crônica. E por último, uma sessão explicando aí por que o exame tem uma chance alta de vir um falso negativo. Falso negativo quer dizer que o exame a chance do exame vir negativo apesar do paciente ter a doença. Então, este site eu criei com o objetivo da gente falar mais sobre a doença de Lyme, explicar melhor a doença de Lyme, mostrar que ela já está presente aqui no Brasil e a gente tem um grande número de pacientes portadores da doença. Então, se vocês puderem me seguir nas redes sociais,
vai ser um prazer poder responder as dúvidas, e qualquer dúvida, qualquer questão, eu estou à disposição. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo e a todos que me seguem.